APR-G3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro em onda média, em cadeia com ZYC9 em onda curta, apresenta... Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio, um presente do Leite de Magnésio e Philips, música descritiva especial, sonoplastia, radioteatro e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Aqui estamos, em lugar de Almirante, para apresentarmos mais uma vez o incrível, fantástico, extraordinário. A orientação tem sido e continuará a ser sempre servir à verdade. Não nos afastamos nunca daquilo que nos mandam contar nossos colaboradores. Não inventamos detalhes, não criamos nomes ou datas. Seguimos estritamente aquilo que nos diz o nosso informante. E quem quiser averiguar as nossas palavras, pode fazê-lo quando quiser. Eis porque, ouvintes, todos vocês podem nos mandar os seus casos, na certeza de que eles serão relatados com a máxima fidelidade. Nosso trabalho consistirá apenas em radiofonizar as cartas, acrescentando os efeitos musicais e sonoplásticos necessários à ilustração da narrativa. Mandem, pois, suas cartas, ouvintes, para Almirante, programa incrível, fantástico, extraordinário, contando os seus casos. E dito isso, passemos a anunciar os casos de hoje, esclarecendo primeiro que eles se deram em Bananeiras, Paraíba, Oswaldo Cruz, aqui no Rio, Campanha, Minas Gerais e Bom Conselho, Pernambuco. Vamos chamá-los de... Trágico Encantamento, Caminho do Cemitério, Um Vulto na Rua, Tesouro Enterrado. E aqui está o boa noite do Leite de Magnésio e Philips aos ouvintes deste programa, que tem a verdade como principal escopo. E minha ouvinte, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Se a sua criança é vítima da hiperacidez, você, mãezinha, pode ajudar o aparelho digestivo de seu filhinho, dando-lhe 1 ou 2 comprimidos do Leite de Magnésio e Philips. No cinema, na escola ou no bonde, em qualquer momento ou em qualquer lugar, seu garoto gostará de tomar os suavíssimos comprimidos do Leite de Magnésio de Philips com sabor a hortelã. E vamos ouvir Trágico Encantamento. As forças sobrenaturais atuam de forma surpreendente sobre as pessoas. As aparições de pessoas que já deixaram este mundo verificam-se quase sempre para amigos e parentes. É natural. Se existe realmente uma vida de além-túmulo, é bem provável que lá permaneçam os laços de amizade que nos prenderam a outras pessoas na Terra. E assim, explica-se que as aparições procurem seus conhecidos para fazer seus pedidos. Relaciona-se isto com o caso que nos foi mandado pelo Anísio Teixeira, residente à rua Laurindo Rabelo 93, no Estácio de Sá, aqui no Distrito Federal. Trata-se de um caso passado no tempo em que o nosso informante residia no Norte, em 1914, no município de Bananeiras, estado de Paraíba. No povoado de Dona Inês, município de Bananeiras, morava um moço de 18 anos aproximadamente. Esse moço, todos os dias, às 4 horas da madrugada, saía de casa e ia apanhar leite numa fazenda chamada Fazenda das Queimadas, a pouca distância do povoado. Diariamente ele fazia aquilo e já conhecia de cor e salteado o caminho a percorrer. Numa sexta-feira do ano de 1914, o rapaz seguia tranquilamente pela estrada, quando ao passar por uma mata que marginava o caminho, escutou um chamado. Tentou não dar importância ao chamado, mas com a repetição, ele impaciente perguntou. O que é? O que é que quer? Onde é que você vai? Eu vou à Fazenda das Queimadas.
Você vai, mas não volta. Sem acreditar na ameaça, o rapaz foi seguindo o seu caminho. Pensou que se tratava de algum conhecido que estava de brincadeira escondido na mata e foi embora para a fazenda. Lá chegando, encheu o seu latão de leite e voltou pelo mesmo caminho sem pensar mais na voz que ouvira. Ao chegar ao mesmo ponto da mata em que na ida fora interrompido pelo chamado misterioso, o rapaz parou espantado. Diante dele estava um tio que há 10 anos atrás desaparecera, deixando mulher e filhos sem dar a menor notícia sobre o seu paradeiro. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ouviu a voz do tio. Eu quero que você vá ao Juazeiro do Ceará pagar uma promessa que eu fiz a Nossa Senhora das Dores e ao Padre Cícero. Leve 12 velas e acenda no altar da imagem da Santa e solte uma dúzia de foguetões em frente à igreja. Eu não pude pagar esta promessa em vida. Está bem, meu tio. Eu vou fazer tudo como o senhor quer. E diante dele, sem que se possa explicar como, a figura do tio desapareceu. O rapaz já se dispunha a reiniciar a caminhada, quando num susto tremendo, viu saltar à sua frente um enorme porco. Ao ver aquilo, ele perdeu a fala e caiu no chão, enquanto o monstro se aproximava bem dele e com voz humana, a mesma que já ouvira, falava aos seus ouvidos. Na terra não há homens que façam você voltar a falar antes de 8 dias. O rapaz não se lembrou de mais nada. Foi encontrado caído ali na estrada por um conhecido que correu a avisar seus parentes vindo buscá-lo numa rede. O rapaz parecia estar louco. Durante 8 dias foi preciso uma vigilância contínua para ele não arrebentar a cabeça de encontro ao chão e às paredes da casa. Com os dentes cerrados, ele não dizia uma só palavra, nem comia o menor alimento. Seus olhos esbugalhados pareciam ver coisas assombrosas. Na outra sexta-feira, às 9 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido, ele se sentou na rede e com voz calma e fraca pediu. Mamãe, eu quero comer. Havia terminado o prazo marcado pela medonha aparição. Só aí ele pôde contar tudo o que ocorrera na sexta-feira anterior. E tratou logo de pagar a promessa em Juazeiro que seu tio havia lhe pedido. Desde esse dia viveu normalmente, sem manifestar qualquer sintoma de loucura ou desequilíbrio que fosse. – 75 anos de experiência comprovaram a eficácia do leite de magnésia de Philips. Por isso, na farmácia caseira da família brasileira, o único laxante para uso constante é o leite de magnésia de Philips. Confie na tradição familiar. Proteja sua saúde com o uso regular do suavíssimo leite de magnésia de Philips. E aqui está, Caminho do Cemitério. Será que os fantasmas se esquecem de onde vieram? Descrentes sempre os houve na Terra. Mas o fato é que desde os tempos mais remotos existem casos que comprovam a existência de alguma coisa além da vida. Frequentemente pessoas as mais insuspeitas estão presenciando fenômenos sobrenaturais, manifestações impressionantes, que fazem supor alguma coisa além da vida. Temos aqui um interessante relato de Ari Ferreira Lima, soldado número 253 do 1º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, residente à Rua Nascimento Gurgel, número 40, na estação de Oswaldo Cruz. Como testemunhas, ele aponta Júlia da Costa Cruz, residente na Estrada Henrique de Melo 756, e seu irmão Cláudio Honor Ferreira Lima, morador no mesmo endereço e também soldado da Polícia Militar, servindo no Corpo de Serviços Auxiliares. Em 1942, Ari residia com sua mãe Janira e mais 8 irmãos, entre os quais o Cláudio Honor,
no Beco Manuel Aires, número 27, em Oswaldo Cruz. Eles ocupavam a casa dos fundos, enquanto a dona que residia na frente era habitada por Dona Júlia da Costa Cruz, madrinha de Claudionor. Na noite de um certo sábado daquele ano de 1942, Ari, sua mãe, seu irmão e Dona Júlia foram ver o espetáculo de um circo que nessa época estava instalado na estação de Bento Ribeiro, ali perto. Quando o espetáculo terminou, faltavam 20 minutos para meia-noite. Vinham todos alegres, comentando as piadas do palhaço e outras atrações do circo, despreocupados e felizes. Atravessaram a ponte da estação e entraram pela estrada João Vicente, pegando depois a estrada do Queimado. Seguiam por esse caminho quando chegaram à esquina da rua Tácito Esmeriz. Nesse ponto se encontraram com um homem desconhecido. O estranho era alto e corpulento e usava roupas escuras. Seu rosto estava meio oculto na sombra. O mais estranho de tudo, porém, é que apesar do tempo estar excelente, noite estrelada e bonita, o misterioso indivíduo tinha na mão um guarda-chuva. Todos sentiram nessa hora um arrepio a percorrer-lhes o corpo. O estranho se aproximou do grupo e com a voz cavernosa fez esta pergunta estranhíssima, dirigindo-se a Claudionor. Boa noite. O senhor, por gentileza, pode me informar onde fica o cemitério? Claudionor, revelando extraordinário sangue frio, respondeu. Mas para que quer o senhor saber onde fica o cemitério a estas horas? E a resposta foi mais espantosa que a primeira pergunta. É porque saí de lá ontem por estas horas e perdi o caminho. Não sei voltar. Nem assim Claudionor se impressionou. Esclareceu o caminho do cemitério para o desconhecido e lhe fez esta recomendação. Vá com Deus, que ele lhe ensinará melhor. E o estranho foi se afastando. Ari, Dona Djanira e Dona Júlia estavam todos tremendo de medo. Apenas Claudionor se mantinha relativamente calmo. Foram andando ressabiados e depois de alguns passos se viraram para trás. E, nesse momento, escutaram um estrondo pavoroso. Na mesma hora, todos sentiram no ar um pavoroso cheiro de enxofre. E viram, então, que aquele misterioso indivíduo que os abordara poucos momentos antes era, com certeza, o próprio demônio em mais uma de suas pilhérias tétricas. Durante a gravidez, o aparelho digestivo é impiedosamente sacrificado. Senhora, tenha sempre à mão os comprimidos do leite de magnésia de Philips. Evite náuseas e indisposições. Neutralize a hiperacidez com 1 ou 2 comprimidos do leite de magnésia de Philips. São fáceis de levar e fáceis de usar. Espere o seu bebê tranquilamente. Use regularmente os comprimidos do leite de magnésia de Philips. E ouçamos agora um vulto na rua. Quem seria aquela mulher misteriosa que perambulava pelas ruas àquela hora? É bastante curioso o caso que apresentaremos a seguir. Ele nos foi mandado pelo ouvinte Mauro Elísio Ferreira, residente no bairro Industriário, edifício 6, apartamento 416, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O nosso informante presenciou uma aparição em 1910 na cidade de Campanha, em Minas, e essa mesma aparição tem se repetido diversas vezes. Inúmeras pessoas daquela cidade poderão comprová-la, e até já foi feita uma referência a ela no livro Minhas Memórias, de Francisco de Paula Ferreira de Rezende, editado em 1947. Ouçamos este caso, contado pelo Mauro Elísio Pereira.
Campanha é uma cidade sul-mineira que conheceu sua época de brilho ao tempo em que o ouro era tirado em suas terras. Ligou seu destino à Inconfidência Mineira, após a qual caiu em fase de desalento dos mais profundos, somente agora ressurgindo em seu esplendor, graças ao esforço denodado de seus habitantes. Lá morava eu, em 1910, quando presenciei um fato realmente extraordinário, e do qual não posso dar testemunhas, pois todas as que o viram ao meu lado já faleceram, restando apenas uma, já muito velha, que talvez não se lembre mais do ocorrido. Empenho, porém, minha palavra de honra de que, como tudo que vou contar, é verdade. Certa noite estávamos na cidade conversando. Tudo em calma. A cidade, depois de certa hora, não tinha vida. Fomos então nos encaminhando para a estação. Estava quase na hora de passar o trem das 10, e este era o grande acontecimento noturno do lugar. Caminhávamos trocando poucas palavras, quando a pessoa que estava ao meu lado chamou minha atenção. Olha lá. Era uma mulher que caminhava em sentido oposto ao nosso. Uma mulher sozinha estas horas da noite aqui na rua? Quem será? Ficamos todos com a mesma pergunta no cérebro. O vulto da mulher ia se aproximando como se viesse ao nosso encontro. Não sei por que sentimos todos uma sensação estranha. A uns 4 metros do grupo, a mulher desceu da calçada e ganhou o lado direito da vargem, limitado pelo córrego de Santo Antônio. Pudemos vê-la bem. Usava uma veste branca, encardida como se fosse de uma mendiga, e caminhava ligeira, parecendo deslizar sobre o chão. E sua altura era verdadeiramente fantástica. Teria uns 2 metros de altura. A estranha visão foi se afastando e desapareceu, confundindo-se com a sombra encoberta pelos arbustos da Rua do Cascalho. Na estação ainda comentamos o fato, mas depois o esquecemos. Esta mesma aparição, descrita tal como a vimos eu e meus amigos, já surgiu para muitas pessoas na cidade. Ninguém até hoje conseguiu saber quem é ela. Cuidado, a fermentação dos alimentos é causa frequente da indigestão ácida. Proteja-se com o leite de magnésia de Philips, que neutraliza a hiperacidez, evitando a azia e o ardor no estômago. Ajude o seu aparelho digestivo com a compensação antiácida imediata do leite de magnésia de Philips. Tome regularmente o suavíssimo leite de magnésia de Philips. E vamos ouvir Tesouro Enterrado. Os mortos têm ciúme das fortunas que deixam na terra. Somos levados, às vezes, a fazer certas considerações em torno de certos casos que nos são remetidos pelos ouvintes. No caso presente, não podemos escapar a uma interrogação. Perdurará depois da morte o nosso apego às coisas que tínhamos em vida? Por diversas vezes, vimos que tal não é impossível. Se não vejamos o que nos diz o ouvinte Manuel Eugênio Ferreira, residente no engenho Jussaral, município de Catende, no estado de Pernambuco. Passaram-se com ele os fatos que nos contou em sua carta, lá pelo ano de 1908. Ouçamos as próprias palavras de Manuel Eugênio Ferreira. Tudo aconteceu exatamente naquele ano de 1908. Eu morava num sítio no município de Bom Conselho, aqui em Pernambuco. Vendi o sítio e tive que me mudar. Fui para o sítio chamado Veado Magro, naquele mesmo município. Logo de saída, fiquei mal impressionado com a casa em que devia morar. Era um desses casarões antigos, de muitas peças, e todas elas enormes. Tinha 12 quartos a casa. 3 salas, uma cozinha e uma despensa completavam as dependências. Tinha pertencido a um tal Capitão Américo que falecera em 1893.
Os dias que se foram seguindo pareciam querer desmentir a aparência lúgubre da casa. Tudo corria normal e tranquilamente. As noites eram silenciosas e podíamos dormir um sono calmo sem preocupações. Já havia 4 dias que estávamos na casa, quando aconteceu uma coisa que nos deixou preocupados. Eu e minha mulher dormíamos a bom dormir, quando subitamente fomos despertados com um barulho de pedradas na porta. Acordamos ambos sobressaltados e antes que pudéssemos levantar, escutamos uma barulhada de dinheiro se espalhando no chão. Levantamos-nos apressados e fomos olhar do lado de fora do quarto. Tudo deserto. Não havia ninguém no corredor, nem nos outros cômodos da casa. Tudo deserto. Embora impressionados com o acontecido, pudemos dormir aquela noite sem mais atropelos. O dia seguinte passou sem novidade e à noite tudo parecia em calma. Deitamo-nos e pouco depois dormíamos. Lá pelas tantas, porém, acordei assustadíssimo. Sem que eu soubesse como, tinha sido agarrado e atirado violentamente ao chão. Quando ia me levantar, escutei os gritos de minha mulher. Também ela tinha sido atirada ao chão. Tentei acalmá-la. Eu fui agarrada pelos cabelos e jogada ao chão. Mas eu não via ninguém me tocando, eu não via ninguém. Ao fim de algum tempo, consegui convencê-la a voltarmos para a cama. Mal nos deitamos, começamos a ouvir um ruído de rebolo. Não podíamos precisar de onde vinha o ruído, embora o ouvíssemos nitidamente. E pela noite adentro, ele se repetiu sem cessar até que a madrugada chegou. Mais um dia se passou em completa calma. Nada se percebia de extraordinário no lugar. Quando anoiteceu, à hora do costume, fomos deitar e logo adormecemos. Aquela noite dormi em calma. Não fui despertado por nenhum ruído e na manhã seguinte me sentia bem disposto, quando minha mulher, ao acordar agitadíssima, me fez esta revelação espantosa. Manuel, eu tive um sonho impressionante esta noite. Era tudo tão nítido que nem parecia sonho. Eu vi um homem que era o tal Capitão Américo, o que foi dono desta casa. E ele mandou um recado para você. Ele falou assim: diga a Manuel Eugênio que reúna a família e se todos se concentrarem em um só pensamento, cavem no batente que divide as 2 salas e encontrarão um caixão de ouro. Disse isso e desapareceu. Logo depois do café, fui à casa de meus pais, contei-lhes o que tinha acontecido e pedi-lhes que fossem ter comigo. À noite, lá estavam todos. Meus pais, Geraldo e Francisca, e meus irmãos, Roseno, Antônio, Teodoro, José, Joana, Conceição, Quitéria e Ana. Pedi que se concentrassem todos com os pensamentos no misterioso caixão de ouro e prata. Quando começamos a fixar nossos pensamentos, minha mãe, mulher nervosa, falou: Não, eu vou embora. Eu não quero saber de coisa nenhuma com almas do outro mundo, não. Eu vou me deitar com as meninas e vocês que resolvam o caso. Tentei dissuadi-la, mas foi inútil. Não. Eu vou me deitar. Vamos, meninas, vamos. Deixem eles que resolvam. Eu, meu pai e meus irmãos não queríamos desistir. Estávamos já dispostos a iniciar a cavagem quando escutamos os gritos de mamãe. Socorro! Socorro! Eu fui jogada no chão! Socorro! Logo em seguida ouvimos também a gritaria que faziam minhas irmãs. Era um berreiro infernal e eu não sabia o que fazer. Meus irmãos amedrontados fugiram numa carreira desabalada, indo se refugiar a meia légua dali. Fui acudir minhas irmãs quando escutei os gritos de meu pai. Olha comigo também! Socorro! Está aqui! Socorro! Voltei rapidamente à sala e vi com espanto que o soquete que servia na cozinha para esmagar temperos atingia violentamente as pernas de meu pai, como se uma mão potente o empunhasse. E, no entanto, não se via coisa nenhuma. O soquete movia-se no espaço como se tivesse vida. Quando tentei segurá-lo, caiu no chão. Estávamos todos horrorizados. Meu pai gritava: Eu não quero esse dinheiro, eu não quero! Eu não quero dinheiro nenhum, deixem-me! Eu não quero dinheiro! E logo que não podíamos permanecer ali, reuni minhas irmãs, minha mulher e meus pais e fomos ao encontro de meus irmãos. À medida que nos afastávamos, ouvíamos ruídos estranhos vindos da casa misteriosa, como se uma tropa de burros estivesse lá dentro a escocear. O ruído nos acompanhou até lá longe, onde fomos nos encontrar com meus irmãos a cerca de meia légua da casa. Eu ainda tentei voltar a casa,
Lá fiquei alguns dias, mas as manifestações estranhas continuavam sob as mais diversas formas. Vi que tinha de me conformar e vendi o sítio. Mudei-me para outro que comprei na Barra do Brejo, onde pude viver em paz. Nunca mais tive notícias da casa mal-assombrada, nem do tesouro do Capitão Américo. Seja contra a prisão de ventre, mas não contra os seus intestinos. Em vez de um purgante violento, use os comprimidos do leite de magnésia de Philips, que limpam suavemente os intestinos. Tão práticos quanto eficazes, os comprimidos do leite de magnésia de Philips não ocupam lugar no bolso ou na bolsa. Tenha à mão os comprimidos do leite de magnésia de Philips. Vamos parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi contando seus casos. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans, executando arranjos do maestro Morfeu Belliomini, e os radiatores e atrizes seguintes na ordem de entrada: Orlando Drummond, Wilton Franco, Abel Pera, Miguel Rosenberg, Paulo Maurício, Paulo Porto, Avalone Filho, Amélia Simone, Luísa Nazaré, Otávio França. Ruídos de estúdio e efeitos de contrarrega de Orlando Drummond e Geraldo José. Locutor José Assis. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio do leite de magnésia de Philips, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.